Alô, você, tudo bem? Gente, vocês têm acompanhado o que tem acontecido no país, no mundo, em relação à política e à economia? Não? Bom, se não tem acompanhado, vamos seguir juntos. Mas se você também tem acompanhado, vamos ver o que está por trás das decisões. Bom, hoje nós vamos falar sobre três assuntos. Dois, na realidade, e um é uma resposta ao Gilberto, um amigo meu, uma pessoa muito conhecida, que deixou dois comentários, na realidade, no vídeo passado. Bom, os assuntos serão: primeiro, houve reunião do Copom. O que isso significa? O que trouxe para o país agora? E também, o Tarcísio, ele tomou uma decisão com relação às eleições e vai mexer no xadrez deste ano. O que isso significa também, né, para o pleito eleitoral que vai acontecer em outubro desse ano? Eu sou Jurtan Alves, sou doutorando em Ciências Sociais, com pesquisa na área da ciência política, e também convido você, convidando você, para estar aqui conosco, crescendo, compartilhando conhecimento e convidando outras pessoas a também estar nesse vídeo e também nesse canal, para podermos compreender o que está por trás das decisões que impactam a sua vida. Enquanto a vinheta roda aí, convide novas pessoas. Pessoal, o Copom se reuniu essa semana, Comitê de Política Monetária, e decidiu: a taxa de juros do Brasil permanece em 15%, com o viés de poder diminuir na próxima reunião do Copom. Bom, então vamos analisar o que isso significa para você aí, ou para cada pessoa no país que mexe com uma coisa chamada dinheiro, que somos todos nós. Gente, essa taxa do Copom, ela tem uma situação bem interessante. Primeiro, vamos analisar com calma para aqueles que têm e podem fazer investimento, ou seja, tem um dinheiro ali e vai investir. Para quem vai investir, é uma maravilha. Por quê? Você, ao emprestar o dinheiro para o governo federal, você vai ganhar aí, a pessoa que for investir, 15% durante o ano, sem fazer esforço. Pois é isso que o governo está falando. Estou disposto a pagar para aqueles que emprestarem dinheiro, 15%. Mas para aqueles que estiverem com dívidas, isso aí já é um problema. Por quê? Isso quer dizer que se você for pegar dinheiro emprestado, seja com banco, financeira e por aí afora, os juros permanecem altos. Portanto, então você para e pense. Pegar dinheiro emprestado neste momento é muito complicado. É extremamente perigoso, pois as taxas de juros estão altas. E isso pode inviabilizar no futuro o seu pagamento e também você ter que ficar endividado por um tempo até muito maior do que você pensava. Neste caso agora, pegar dinheiro emprestado somente em último caso para fazer talvez um investimento que vai cobrir esse valor. Bom, o Copom diz que está olhando toda a situação, não só, obviamente, nacional, como internacional, para decidir como fica a taxa de juros. E nesse caso, no Brasil, estamos em pleno emprego, houve ali um crescimento pouco da inflação, portanto, dentro da meta. Por isso, o viés ali de baixa para a próxima. Agora, olhando o cenário internacional, nós temos diversas situações. Hoje temos um pouco de incertezas com relação à política que está sendo feita, principalmente pelo presidente dos Estados Unidos. Traz uma insegurança mundial muito grande. Mas, ao mesmo tempo, o dólar está caindo, pois os países estão tirando a sua reserva do Tesouro Americano e comprando ouro. O ouro subindo e dólar caindo. Com dólar mais baixo, tende-se a inflação também ser um pouco mais baixa, já que a maioria dos produtos que são exportados e importados é em dólar. Então, nesse caso, esse valor permanece um pouco mais baixo, nesse caso. Então, há, até agora, uma condição para que na próxima reunião, realmente, possa haver uma diminuição na taxa de juros.
Isso vai ajudar a tirar algumas famílias do sufoco, porque os juros bancários, que ao seguir a Selic também, são muito altos para quem está com dívidas em bancos. Bom, e agora vamos mudar o assunto. Vamos falar sobre ele, Tarcísio. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, ele resolveu tomar uma atitude. Tomou uma decisão, reuniu na Papudinha com o Jair Messias Bolsonaro e disse que vai ser candidato à reeleição em São Paulo. A sua candidatura à reeleição parece que é mais garantida do que ser candidato à presidência da República. Só que aí nós temos que analisar algumas situações. Se Tarcísio fosse candidato à presidência, ele teria ali, mesmo se perdesse a eleição, o seu nome já pronto para a próxima eleição, em 2030. Ou seja, ele estaria fazendo, como se diz, a cama. O seu nome já estaria ali no meio, e outros partidos que estão apoiando ou apoiavam a sua candidatura estariam com ele. E também a Faria Lima, que é o centro do mercado brasileiro, estaria com Tarcísio. Mas Tarcísio resolveu permanecer na sua reeleição em São Paulo, o que fez com que ele se tornasse uma figura, eu não vou dizer minúscula, mas agora ele se tornou Tarcísio, o que ele sempre foi. Tarcísio não tem uma decisão própria. Ele toma as suas atitudes baseado, obviamente, no que o bolsonarismo faz. E ele criar uma identidade própria, ele demonstrou que é difícil nesse momento. Ao encontrar com o Bolsonaro e ao mesmo tempo voltar dizendo que vai apoiar o Flávio Bolsonaro para a candidatura à presidência, e ele, Tarcísio, ficando ali disputando o governo de São Paulo, ele mostrou que é quase um vassalo do bolsonarismo. Portanto, Tarcísio não tem ou não demonstrou ter opinião própria para poder crescer e descolar a sua identidade dado o bolsonarismo. Isso para ele não é bom. Outros governadores estão fazendo isso. Caiado, Leite, Eduardo Leite, Zema, todos estão, de alguma forma, afastando a sua imagem do bolsonarismo. Permanecem com o mesmo pensamento, porém, não defendendo, da forma que Tarcísio faz, o próprio clã bolsonarista. E nesse caso, fica difícil para Tarcísio, neste caso, depois chamar de volta esses atores, como os da Faria Lima e também os outros que estão em outros partidos. Óbvio que até 2030 tem muita coisa para circular. Porém, a decisão de agora o projeta ou não para o futuro. Essa fala dele e essa decisão dele não o projeta como um forte candidato a disputar o lugar de Lula com o apoio que ele teria agora. Porque esse apoio, se ele mesmo perdendo, permaneceria. Pois o homem do mercado hoje não seria Flávio Bolsonaro, mas Tarcísio de Freitas. Bom, agora vamos para um último assunto. E eu gostaria de responder ao Gilberto. Gilberto ele fez 2 comentários e eu gostaria de falar sobre eles. Um deles vou deixar escrito aqui. O primeiro comentário de Gilberto, ele fala sobre o fato de os ministros do Supremo terem filhos ou parentes que são advogados, têm escritórios, e os próprios ministros, que são seus pais ou parentes, também irão julgar depois aquelas decisões que estão nos escritórios de seus parentes. Quando eu falei sobre ter uma situação que pudesse impedir isso, eu não estou falando, no caso ali, Gilberto, para que haja um impedimento de que a família possa exercer a profissão que os pais, os progenitores exercem. Mesmo porque, no Brasil, isso é um direito. Isso cada um pode escolher a sua profissão e trabalhar na sua profissão.
Porém, a situação é que o Supremo, ele é um colegiado. Ele não é, ou pelo menos não deveria ser, ali, uma divisões entre 11 ministros. O Supremo, ele é um colegiado. Essas decisões, principalmente de escritórios de família, deveriam ser tomadas, todas elas, pelo colegiado. Que dessa forma, sendo tomado de forma no colegiado, tira um pouco essa imagem de que há uma proteção a esse grupo familiar. Ou então, pelo menos, passar para que outro ministro, olha, a partir do momento que um grupo familiar tem ou está defendendo uma ação, que aquele ministro foi sorteado, porque é por sorteio, foi sorteado para fazer a apuração daquela ação, ele, o relator, né, daquela ação, se ele é parente, automaticamente é considerado suspeito e passar para outro que não seja parente. Assim também daria uma certa lisura, pelo menos um pouco maior, ainda que possa haver trocas, pois é comum essa questão no nepotismo, haver o nepotismo cruzado. Mas, pelo menos, tiraria um pouco essa imagem de proteção, de corporativismo que há no Supremo Tribunal Federal. E a outra situação que você coloca aqui, que também está escrita, fala sobre Trump. Eu concordo com você. Ele está procurando uma guerra civil. Mas a forma dele governar e dele ameaçar as pessoas para fazer os acordos realmente permanece. Agora, que ele está querendo, concordo plenamente com você. A intenção dele é agir como age hoje Netanyahu. Netanyahu não pode deixar de manter guerras o tempo inteiro, pois ele sabe que ele pode perder o seu cargo caso haja uma eleição. Nesse caso, ele permanece em guerra constante com todos os países que estão ali do lado de Israel, e dessa forma ele não tem eleição e ele permanece sem ser preso, porque no caso do Netanyahu, ele já foi julgado, ele já tem ali um mandato de prisão, na realidade, por crimes contra a humanidade. Agora, o Trump ainda não foi nesse caso. O que ele está fazendo é o seguinte, ele sabe que ele cometeu erros, porém, tentando criar situação para permanecer no governo, pois ele sabe que ele não pode ser candidato e ele não vai ter força para poder mudar a Constituição norte-americana para ser candidato ao governo novamente. Então, para criar essa situação, aí sim, ele tenta provocar uma guerra civil. E isso eu concordo plenamente com você. E aí, você também pode comentar, você também pode participar. Coloque aqui o que você fala, o que você pensa, o que está aí no seu conhecimento. E vamos compartilhando. Bom, até a próxima e nos vemos no próximo sábado.